Saudações a todos com a bendita e maravilhosa paz do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus, neste momento, entra na sua casa, toca a sua vida e te livra de toda a opressão das trevas, em nome de Jesus. Que a presença do Espírito Santo, nesse momento, toca em todas as áreas da sua vida e te liberta de todo sufoco, de todo aperto de coração que o Espírito das trevas está colocando na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua entrada e a sua saída e te livre de todo mal, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos ao canal Hora da Salvação. Este canal tem como objetivo te incentivar a orar, a caminhar com Cristo, em nome de Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Brito Dungula, sou pastor numa pequena igreja em Angola. Estamos aqui para chegar até você com uma mensagem de fé, de esperança, que possa impactar completamente a sua vida. Você que é novo no canal, já se inscreva, ativa o sininho das notificações, comenta, compartilha, para que esse vídeo possa chegar a milhares e milhares de vidas. No dia de hoje, vamos falar de discernimento em meio às lutas. Discernimento espiritual em meio às lutas. Discernimento espiritual no deserto. Mateus capítulo número 4, para nossa reflexão. Mateus capítulo número 4. Logo após a palavra, vamos entrar no momento de oração. Por isso eu quero te convidar, fique até o fim do vídeo, para que a glória do Senhor possa abençoar a sua vida neste momento. Mateus capítulo número 4. Conhecemos a história. Mateus capítulo número 4 diz a Bíblia: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E então o tentador, aproximando-se, disse-lhe: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Igreja do Senhor, Jesus, depois de ser batizado, ele foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto, com o objetivo de ser tentado pelo diabo. O batismo representa uma fase de alegria, o momento mais alto da caminhada cristã, um dos momentos mais felizes da caminhada cristã é o momento do batismo. E geralmente depois do batismo, as pessoas vão em casa, fazem uma festa, convidam as pessoas, é um momento de alegria. Jesus, depois de ser batizado, ele não foi em casa comer bolo. Jesus, depois de ser batizado, não organizou uma festa. Depois de ser batizado, o Espírito Santo guiou Jesus ao deserto. Foi ao deserto com o propósito de ser tentado pelo inimigo. Discernimento no meio do deserto. O deserto representa momento de provação que cada um de nós passa. Para alguns, o deserto é uma crise financeira, crise no lar, crise emocional. Para outros, o deserto é uma enfermidade. O deserto se manifesta de várias formas na vida de cada um. Mas a grande verdade é, todos nós passamos pelo deserto. E o objetivo pelo qual cada um passa no deserto é para ser aprovado. Deus, em momento algum, vai usar quem Ele não aprovou. Para Deus usar, para Deus derramar glória, para Deus derramar unção, Ele precisa aprovar o vaso. Deus precisa te aprovar, Deus precisa me aprovar, por isso Ele permite o deserto em nossas vidas.
Muitas pessoas, por falta de discernimento espiritual, e não estão conseguindo discernir se estão no deserto que Deus lhes colocou ou estão sendo atacados por Satanás. O que é discernimento espiritual? Discernimento espiritual é a capacidade que recebemos do Espírito Santo de discernir o certo do errado, de discernir o Espírito de Deus do Espírito das trevas, de discernir a manifestação do bem e a manifestação do mal. Muitos, por falta de discernimento espiritual, não estão tendo a capacidade de entender se estão sendo atacados ou estão sendo aprovados, ou estão no deserto sendo aprovados pelo Espírito Santo. Nem todo deserto é o Espírito Santo que te leva. Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas Moisés foi guiado ou foi no deserto, não guiado pelo Espírito Santo. Moisés foi no deserto porque estava fugindo de Faraó. Moisés foi no deserto porque estava fugindo da presença de Faraó, estava fugindo da morte, então entrou num deserto que não é Deus que lhe colocou, mas pela misericórdia de Deus, Deus lhe alcançou e lhe reservou para atender o propósito dele. Mas Jesus não foi no deserto porque estava fugindo de alguém. Jesus foi no deserto porque o próprio Espírito Santo levou ele no deserto porque estava prestes a começar o ministério, e antes que o ministério dele começasse, ele precisava ser tentado. Precisava ser tentado. O que aquela tentação representou para o ministério de Jesus? Aquela tentação registrou que verdadeiramente ele é o ungido de Deus e que tinha vencido o maligno. É ali onde o inimigo começou a ser vencido, começou a ser derrotado pelo nosso mestre. Quando ele aparece a Jesus, entenda, ele diz: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Um ponto importante: o inimigo não apareceu a Jesus no primeiro dia, não apareceu a Jesus no segundo dia, apareceu depois de Jesus ter jejuado 40 dias e 40 noites. Depois de Jesus ter jejuado 40 dias, a Bíblia diz que ele teve fome. Quando Jesus teve fome, foi o momento que o inimigo se manifestou. Que significa, o inimigo ele vai se manifestar em meio a alguma necessidade para tentar suprir aquela necessidade e te desligar do propósito de Deus. E muitos, por não terem esse discernimento espiritual, quando estão passando no deserto, não têm a capacidade de entender que o Espírito Santo é que lhes colocou naquele deserto. Ponto número 1, que é a primeira falha. Primeiro, não tinha capacidade de discernir que o Espírito Santo é que ele colocou naquele deserto. Primeira falha. Segunda falha, em meio àquela crise, em meio à necessidade que a pessoa está vivendo nesse deserto, o inimigo vai se manifestar para tentar suprir aquela necessidade. E você, por não ter discernimento, muitos por não terem o discernimento, acabam caindo. Por quê? Porque o que eles querem é sair daquele momento de qualquer forma. O que ele quer é sair desse deserto a qualquer custo. O que ele quer é sair desse momento de aprovação de qualquer jeito, mas o que ele não quer é continuar a sofrer. O que ele não quer é continuar a passar nesse momento de dificuldades. É assim que muitos estão a ser enganados. Entenda que o inimigo da sua alma, ele está interessado em lhe dar tudo para te arrancar do seu propósito. O inimigo, ele está interessado em te dar tudo para te arrancar do seu propósito. Quando você não tiver discernimento de entender que o Espírito
Espírito Santo te colocou nesse deserto para te preparar, para te capacitar, para te aprovar. Você vai querer sair dele antecipadamente e vai querer saindo dele como? Atendendo às propostas do inimigo, atendendo às ofertas do inimigo. Quantas são as pessoas que o Espírito Santo está permitindo que eles fiquem doentes? Para moldar o seu caráter, para moldar a sua personalidade, para escrever uma história por meio daquele momento que ele está vivendo. O que você quer é apenas deixar de sofrer e quer ser curado a qualquer custo. Muitos são os que caíram nas mãos dos falsos profetas, que estão enganando, recebendo profecias do engano. Você vai ser curado, você vai ser curado, por conta do desejo que a pessoa tem de sair desse deserto a qualquer custo. Está recebendo a proposta do maligno. O diabo disse para Jesus: se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformam em pão. Ele tinha o poder de transformar as pedras em pão, mas ele conhecia a sua identidade. Ele conhecia o propósito pelo qual ele estava naquele deserto. Por isso ele se manteve firme, inabalável. Conheça a sua identidade para ninguém te arrancar do seu propósito. Conheça a sua identidade para ninguém te arrancar do seu propósito. Há muita gente sendo arrancada do seu propósito porque não conhece a sua identidade. Jesus conhecia a sua identidade e ele não precisava provar a ninguém, muito menos ao diabo. Muitos querendo provar alguma coisa para as pessoas estão querendo provar ao diabo. O diabo, ele sabe quem você é. Ele sabe o que tem dentro de você. O que ele vai querer fazer é colocar dúvida, colocar uma fuga na sua identidade, para que você se perca e saia do propósito pelo qual Deus te colocou. Então, tenha a capacidade de discernir que o Espírito Santo é que te colocou nesse deserto. E por que o Espírito Santo te colocou nesse deserto? Deus não coloca ninguém no deserto para castigar. O Espírito Santo não quer castigar ninguém. Ele quer apenas te capacitar. Nós vemos que na segunda tentação, o diabo não parou na primeira tentação. Tentou ele a primeira vez, tentou ele a segunda vez. Qual foi a segunda tentação? Se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que ele dará ordem aos seus anjos para que te segurem, para que você não caia. Se tu és filho de Deus, novamente, ele continua a insistir na identidade de Jesus, manipular o orgulho de Jesus, tentar manipular as emoções de Jesus, para que Jesus tivesse orgulho. Mas Jesus conhecia a sua identidade e ele sabia que não precisa provar nada para o inimigo. Ele sabia que não precisa provar nada para o inimigo. Ele sabia que não precisava de provar nada para o inimigo. Por isso se manteve firme, disse: eu sei o que eu estou aqui a fazer. Ele permaneceu firme, inabalável, e o inimigo não parou. Ele disse: tentei mexer na identidade dele, não consegui. Agora vou tentar corromper o coração dele. Agora vou tentar corromper o coração dele. Pega Jesus, leva ao monte alto e lhe mostra todos os reinos da terra. Tudo isso te darei, se prostrados me adorares. É ali onde muita gente tem caído. Conforme eu disse no princípio, o diabo está interessado em te dar tudo para roubar aquilo que está dentro de você. Está interessado em te dar tudo, em te dar fama, em te dar carro, você que é atrapalhado com carro, em te dar casa, você que é atrapalhado com casa, quer ter carro a qualquer custo, quer ter carros a qualquer custo, quer ter casas a qualquer custo, quer ter dinheiro a qualquer custo. Saiba que o diabo está disposto a te dar tudo isso para roubar aquilo que você tem dentro de você.
Por isso, não se corrompa, se mantenha firme e entenda, tenha o discernimento de entenderes que esse deserto é o Espírito Santo que te colocou para te capacitar, para derramar graça na tua vida, para derramar unção na tua vida. À medida que você vai passando no deserto, a glória de Deus vai fluindo na sua vida. À medida que você vai passando no deserto, o poder do Espírito Santo vai fluindo na sua vida. E quando isso acontecer, não existirá demônio que vai permanecer no seu caminho. Discernimento no meio do deserto. Se você não tiver discernimento espiritual, você vai cair, você vai tropeçar. O que é discernimento? É você ter a capacidade de entender as 3 vozes que falam no teu coração. Em alguns momentos a tua voz vai tentar te enganar e você vai querer pensar que é Deus que está falando para a tua vida. Em outros momentos, a voz do diabo vai tentar te enganar e você vai querer entender que é Deus que está falando para a tua vida. Mas quando você tem discernimento espiritual, você sabe distinguir a tua voz, a voz do diabo e a voz de Deus. Quando você tem discernimento espiritual, você sabe distinguir as situações que você está vivendo, se é Deus que te colocou ou estás recebendo um ataque espiritual. Que Deus em Cristo Jesus possa despertar em ti, possa despertar em mim discernimento espiritual, que cada um de nós tenha discernimento espiritual e que cada um possa passar nesse deserto que está dando glórias ao Senhor. Que a presença do Espírito Santo possa fortalecer a sua alma, que a presença do Espírito Santo possa fortalecer a tua alma. Para terminar, depois de Jesus ser tentado, e o diabo, depois de Jesus ser tentado, ele repreendeu Satanás e Satanás fugiu. Jesus foi tentado a primeira vez, não caiu, a segunda vez não caiu, a terceira vez não caiu, estava revestido, estava preparado para enfrentar o inimigo. Por quê? Ninguém tem autoridade para expulsar o inimigo se você obedece à voz dele. O inimigo tentou ele, falou para o ouvido de Jesus a primeira vez, Jesus não obedeceu. Falou a segunda vez, Jesus não obedeceu. Falou a terceira vez, Jesus não obedeceu. Então o inimigo, ele entendeu que não tem poder de mexer na vida de Jesus. E quando você não obedece à voz do inimigo, você tem autoridade sim para expulsar o inimigo. Há muita gente que não tem autoridade espiritual. Por quê? O inimigo fala para o teu ouvido para você passar o dia vendo TV e você passa o dia vendo TV. O inimigo fala para o teu ouvido para você passar o dia nas redes sociais, você passa o dia nas redes sociais. O inimigo fala para o teu ouvido para você trair o teu parceiro, você trai o teu parceiro. O inimigo fala para o teu ouvido para você ser ganancioso e você cria ganância no seu coração. Não tem como você expulsar o inimigo, você repreender o inimigo se você obedece à voz dele. Só tem autoridade para expulsar o inimigo quem não obedece à influência que ele tenta colocar em sua vida. Jesus não obedeceu, por isso ele repreendeu o inimigo e o inimigo fugiu dele. E quando o inimigo fugiu, vieram anjos e serviram Jesus. Quando você resistir o inimigo, diz a Bíblia, ele fugirá de você. E quando ele fugir, Deus vai enviar os anjos dele para te servir. Por isso, aguenta firme, porque Deus está te capacitando no meio desse deserto que você se encontra. Que a presença do Senhor nesse momento desça na sua casa, desça na sua vida e te fortaleça. Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo, nesse momento nós te pedimos, manifesta o seu poder, Espírito Santo. Vai manifestando o seu poder, Espírito Santo, na vida do seu povo, Rei da Glória. Manifesta o seu poder, Rei da Glória. Repreenda, Pai amado, tudo aquilo que são, Pai amado, vozes contrárias em nossos ouvidos, meu Pai amado. Nos revista de discernimento espiritual, nos dê discernimento, Pai amado, para nós discernirmos, Pai amado, se, amado Pai, a situação que nós estivermos vivendo, amado Pai, se é o teu propósito ou é ataque do inimigo. Nos dê discernimento, Pai amado, para que nenhum espírito imundo possa manipular, Pai amado, as nossas emoções.
corações, nos dê discernimento, Pai da eternidade, discernimento espiritual, é o que nós precisamos, Pai amado, discernimento, 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 abra a nossa compreensão, abra os nossos ouvidos, em nome de Jesus Cristo. Revista-nos de discernimento espiritual, para que possamos ter uma vida de vitória, em nome de Jesus Cristo. Te agradecemos por o Senhor falar para os nossos corações, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida. Não se esqueça de comentar, curtir, compartilhar, para que milhares de vidas sejam abençoadas por meio desse canal. Você sabe que tem muita gente precisando ouvir essa palavra. Compartilha, 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 para que essa pessoa possa ser abençoada no nome de Jesus Cristo. Até o próximo momento com Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.